Boa tarde, boa noite, bom dia para você que está ouvindo o vídeo agora, ou vendo o vídeo, melhor dizendo. Conforme prometido, estou gravando aqui essa exposição de como funciona a planilha que eu passei gratuitamente para algumas pessoas e algumas pessoas têm me pedido. Então, meu nome é Juan Sebastião do Amaral, trabalho na Obra Nova Engenharia e Consultoria Industrial aqui do Rio do Sul, Santa Catarina. E eu gostaria então de fazer essa explicação de como que foi originado a ideia dessa planilha e o que ela se propõe aqui em alguns minutos, sem esgotar o assunto, ou sem olhar demais para a planilha ou cada aba e assim por diante. Então é uma alegria poder estar partilhando um pouco de conhecimento com você e de repente poder usar diretamente, você vai poder usar essa planilha, ou até mesmo diante do conhecimento que você tenha, você vai poder adaptar ela à sua realidade, ou até mesmo ter um conhecimento a mais para poder trabalhar no teu dia a dia, na tua fábrica, ou desempenhar o teu trabalho melhor, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a planilha. Nós temos algumas abas aqui na planilha. Veja que provavelmente que você recebeu aí é uma planilha que tem essa parte aqui do cronograma. Antes do cronograma de programação por carga, que eu batizo aqui, não sei se você já conheceu dessa maneira, você vai ver que eu tomei a liberdade de fazer uma programação aqui, né? Eu criei aqui no dia 12, então do dia 12 até o dia 30 eu batizei essa carga de verde e disse que tudo que venderia aqui do dia 12 ao dia 16 eu poderia prometer o prazo para o dia 30. Mas espera lá, como é que tu chegou a essa conclusão, né? É sabido que para eu fazer o planejamento de uma fábrica eu tenho que ter um planejamento de demanda. Eu tenho que conhecer muito bem o volume de produtos e o mix desses produtos muito bem. Eu tenho que conhecer o roteiro de fabricação, eu tenho que conhecer muito bem também o tempo, o lead time de entrega de cada ordem de produção, seja ela por lote, seja ela produção do sistema de produção que for, seja unitário, unidade por unidade, obra por obra, né? Um exemplo do avião, seja grande quantidade de pecinhas por centros de usinagem, não importa, eu tenho uma programação, eu tenho uma demanda e eu tenho que primeiramente conhecer. Aqui nesse caso se trata de uma demanda que eu conhecia que a minha fábrica demora em torno de 2 semanas para girar um lote, ou girar uma ordem de produção, ou girar um item dentro da fábrica. Um item, um lote, uma ordem. Só que durante uma semana a gente vende vários itens e talvez a tua fábrica venda aí vários produtos, né? Um exemplo que eu dou aí é na área de pecinhas metálicas, né? Ou de alguns conjuntinhos metálicos, nesse exemplo. Então eu posso estar vendendo diversos produtos aqui e eu elegi aqui que na minha fábrica eu vou estar entregando ele em 2 semanas. Então o que acontece? Tudo que eu vender aqui do dia 12 ao dia 16 eu vou estar prometendo não para o dia 26, nem 27, nem 28, nem 29, nem 30. Aqui nesse esquema eu estou criando uma carga e dizendo que eu posso entregar na semana do 26 a no máximo dia 30 eu estou te entregando esse produto. Ou seja, dia 30. Vendas vai prometer para o dia 30. E se vendas vai prometer para o dia 30, significa que tem algum limite disso, né? Por que essa minha carga, da semana do dia 30, eu posso estar vendendo, já que eu estou fazendo aqui? Por causa dessa questão do lead time e porque eu conheço de antemão aí a capacidade de itens que cabe nessa carga de 26 a 30. Então, como que funciona? Aqui no plano mestre de produção, você vai ver que a venda já começou a vender, vamos dizer hoje, né? Hoje é dia 15, né? Quando eu estou gravando esse vídeo, é dia 15 e vendas começou, já está vendendo a semana inteira para aquela carga. Será que já não extrapolou o limite dessa carga
daquela semana, vamos ver como é que funciona. Cada pedido pode se transformar numa ordem de produção instantaneamente aqui no plano mestre de produção. Por exemplo, um pedido lá que o cliente X, que eu não coloco aqui, né? Não está descrito, mas o cliente X aqui, ele pode estar fazendo para mim, né? E eu vou estar entregando isso aí a uma unidade, vou transformar em uma ordem de produção, vou descrever aqui no plano mestre, vou batizar com o nome da carga. Foi vendido, por exemplo, no dia 16, no dia 12, no dia 13, no dia 14, no dia 16, no dia 15. Todas elas prometendo prazo para o dia 30. Lembrando que eu conheço o meu lead time de produção e eu sei qual é o limite de entrega de itens para determinada data, certo? Esse controle dá para ir fazendo aqui pelo gráfico por carga. Por exemplo, aqui eu tenho 16 itens na carga do dia 30, né, que é a carga 10, que eu batizei aqui. Lá no plano mestre de produção, você vai ver que a soma aqui vai dar 16, certo? Então, aqui eu vou analisando. Ó. Eu já aceitei para o dia 6 90 itens, é bem mais itens, mas depende de produção para produção. Às vezes o mix é muito alto, 16 itens que tem um tempo de demora maior para ser fabricado, toma o mesmo tempo que 90 itens pequenos, por exemplo. Então poderia dizer que a minha produção estaria balanceada nesse mês de fabricação aqui, né? Agora, se eu estiver fazendo só produtos iguais, então eu posso querer ter uma meta de produção. Para eu derrubar a minha meta de vendas e a minha previsão de metas, eu vou colocar como meta fabricar 10 itens do tipo 1 aqui por semana. 10 itens por semana, 2 por dia. E vou controlar isso. Aqui eu posso selecionar, posso colocar aqui uma descrição que venha lá do plano mestre de produção, que pode estar contida aqui, que são os diferentes produtos que eu fabrico na minha fábrica, né? Eu posso ter aqui o produto A, B e C, e daí vai aparecer que eu posso filtrar também para ver se está controlado a minha entrega. Vendas, PCP pode cobrar de vendas que eu quero que você determine qual é a tua meta de venda para o item A, para o item B, para o item C ou para os 120 itens que tem na nossa fábrica. Eu preciso saber a meta, eu preciso ter uma demanda, o que vocês pretendem vender de acordo com o histórico que já foi vendido, para que eu possa programar a produção, que é essa parte de cronograma de entrega, certo? Essa parte de cronograma de entrega, ela que norteia toda a entrega. E aí a fábrica começa a pulsar semana por semana, porque primeiro eu programei a verde, depois eu programei a amarela, depois eu programei a laranja e depois eu programei a azul. Mesmo que você não tenha o controle do tempo de lead time, como tem aqui um KPI, né? Até alguns aqui receberam isso aqui manualmente, depois eu acabei deixando ele automático para mandar para as pessoas, que eu achei que ficaria um pouco mais complicado talvez para o entendimento, mas ou para conseguir realizar, né? Mas, por exemplo, aqui nós temos um lead time de 16, 15 dias de entrega. Pode ser que o teu lead time aí seja 30 dias, pode ser que o teu lead time aí seja 2 dias, pode ser que seja 1 dia, não importa. O importante é que você tenha que controlar esse lead time. Mesmo que você não consiga visualizar isso aqui funcionando na prática, seria necessário você começar a ter um histórico para ver aonde você precisa agir. Imagina, em vez de você ter aqui tudo zerado assim, você vai ter várias semanas de lead time de entrega e você vai ver como varia a tua produção de lead time de entrega e como que está a tua porcentagem de entrega no prazo. Veja lá no plano mestre, você diz que no dia 14 você vendeu um item na ordem 10.05 para entregar no dia 30/7. Aqui nesse caso foi finalizado o exemplo, né, no dia 29,
e entregou um dia, ficou com um dia ainda de bom, né? Foi o que eu elegi aqui, né? De ficar negativo. Um dia ainda antecipado, menos um dia antes da entrega prometida. Então foi entregue antecipado, daí ele entra aqui nessa contagem de entrega antecipado. Ordens no prazo ou antecipado. 2 delas foram entregues atrasadas. Então aqui eu tenho o controle, são 11 ordens, 9 no prazo, 2 atrasadas. E eu ainda posso ter um outro indicador que é a quantidade de dias que estão em atraso, porque isso pode estar melhorando ou piorando. Mas a ideia é chegar no 100%. 100% entregue no prazo, não é? E monitorar de tal maneira essa entrega aqui, de maneira que eu consiga interpretar o que o meu cliente precisa, porque quem determina essa programação aqui, muitas vezes é o setor de vendas, e sem conhecer muito bem a capacidade de fábrica, não é verdade? Só que o que acontece? Na verdade é o cliente que determina o prazo de entrega, dependendo os ganhadores de pedido, que isso pode ser um outro assunto que a gente pode estar abordando em um outro momento. Se o ganhador de pedido é entrega no prazo, né, ou velocidade, melhor dizendo, o meu cliente pediu que eu quero com 5 dias a entrega do lote de produção ou do pedido. É o que ele determinou. Então, se a maioria dos clientes estão pedindo em 5 dias, eu tenho que estruturar a minha entrega da fábrica para 5 dias. Eu vou usar o exemplo que eu tenho aqui. Eu descobri que o meu cliente quer que entregue em 3 semanas, vamos dizer assim, né? Como está aqui. Vendendo aqui, entrega aqui. Vendendo aqui, entrega aqui e assim por diante. Mas descobri que lá na minha fábrica nós estamos entregando as ordens de produção em 6 semanas. O tempo de entrega da minha ordem de produção médio é de 20 dias. E aí, como é que faz? Daí vai ter que agir no processo produtivo de maneira que consiga acelerar a entrega para 15 dias, por exemplo, e não para 20 dias. Porque 20 dias está entregando atrasado, está entregando tudo numa média de 20 dias, mas está entregando atrasado, porque o cliente hoje já está exigindo aí uma média de 15 dias. Então, vamos pensar um pouquinho mais aqui. Outra coisa que a ferramenta permite também é o que? Eu planejei a produção, eu tenho uma meta por produto, né? Elegi aqui a entrega, né? Planejei a minha entrega final, passei para o setor de vendas. Olha, vendas, vocês podem estar vendendo aqui do dia 12 ao dia 16, mostra esse gráfico aqui, envia por e-mail para eles, para entregar no último dia, que é o dia 30, está liberado. Daí o compromisso é da produção de entregar, certo? E você vai monitorando, mas está liberado entregar o quê? Não, só combina isso com vendas, depois que eles viram o histórico de vendas do que precisa entregar nesse mês aqui correspondente e o que precisa entregar por semana, o que vai ser entregue aqui, o que eu vou entregar aqui, o que eu vou entregar aqui, o que eu vou entregar aqui. Não tem vendido tudo isso, Juan. Não faz mal, precisa uma previsão de entrega, uma previsão necessária para poder, então, começar a prometer os prazos, certo? Previsão, em primeiro lugar, antes de ter um plano mestre de produção, antes de ter aqui a questão do cronograma, né? Tendo uma previsão, junto com vendas, você define o cronograma de entrega, que pode ser por cargas, que é um exemplo que eu dei aqui, pode ser por carga por semana, pode ser por carga por dia também. Eu não quero esgotar aqui o vídeo, eu quero ver se eu consigo a meta de 20 minutos aqui de explicação. Então, de repente, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, você pode colocar na descrição abaixo ou me mandar pelo WhatsApp também, para podermos evoluir. Eu fiz o vídeo aqui, mas sem estar muito estruturado, vamos dizer assim, a explicação para você entender de maneira básica como funciona, né? Então eu já mostrei o plano mestre de produção aqui. Uma outra coisa que existe no plano mestre são os filtros que você pode fazer simples aqui, certo?
Uma vez que a tua produção, você programou o plasma, ele se devolver, você atualizou no final do dia, você no final do dia sabe o que ainda tem no plasma, certo? Você sabe que tem essas ordens no plasma, então você vai passar uma programação outro dia para o operador e rapidamente ele vir aqui e concluir a verde primeiro, depois a amarela, depois a laranja, depois a azul. Assim você pode fazer uma programação também para o setor de solda. Veja aqui que solda tem 3 itens e certamente ele tem que acelerar aqui, né, o verde, depois o amarelo e depois o laranja. O azul nem chegou na solda ainda. Então no final do dia o pessoal devolve a programação diária das ordens e você estipula e libera de manhã cedo já uma nova programação para aquele setor de solda, porque você conhece também os tempos de que vai demorar estimado de cada ordem de produção naquele setor. Aí pode acontecer o seguinte, o meu lead time de entrega aqui, ele começa ali, sei lá, no plasma, e em um dia eu resolvo, na dobra eu resolvo até no 4º dia, na solda eu resolvo até no primeiro dia aqui dessa semana, consigo fazer o acabamento aqui e a embalagem e expedição aqui. Então o que acontece? Eu posso definir que toda a minha carga verde tem que passar da dobra até o dia 22. Aí começa a ficar um pouquinho mais complexo aí, mas é de modo ser metódico para você compreender como que formou como que definiu, né, esse tempo aqui de 2 semanas, de 10 dias para entregar o meu produto. É porque eu sei que demora uma ordem de produção em média 10 dias para girar na fábrica. Então eu começo a prometer começa com 3 semanas em ingresso aqui, certo? Vamos ver aqui. Então eu posso trabalhar com filtros, né? Posso estar trabalhando com filtros aqui. Eu posso vir aqui também no gráfico por setor, olha que interessante. E aqui ele pega aqueles dados daquela coluna lá e eu começo a perceber que é onde eu posso ter mais gargalos e onde eu tenho que atuar com mais recursos, né? Eu posso estar colocando aqui só uma carga, por exemplo. Posso colocar só a carga do 30/7. Como é que ela está distribuída na fábrica? Ela está distribuída dessa maneira. Tá, mas hoje é dia tal. Onde poderia estar essa carga? O que está atrasado? Tem um item que está na engenharia ainda. Está demorando esse item aqui, ele está atrasado. Né? Esse item está atrasado. Onde é que eu posso ver isso? Você pode criar uma compreensão aqui de status. Certo? Não chega a esse nível a planilha de estar automatizada essa parte, mas ela é de forma metódica para que você compreenda até a lógica por trás, porque é necessário, antes de ter uma ferramenta, você compreender o que tu precisa para a tua fábrica. Não adianta tu ter uma ferramenta em qual é muito detalhado, vai muito no detalhe por hora, por minuto, e você, no final das contas, coleta um monte de dados, um monte de apontamento de fábrica e não entrega nada no prazo. Então tem que começar de forma macro. Aqui na direita dessa planilha do plano mestre, aqui tem os tempos. Veja que aqui nessa ordem de produção que está no plasma aqui, eu coloquei que seriam 22 minutos no plasma, que seriam tantos minutos em cada setor que vai passar no roteiro. Isso tudo são tempo estimado de produção, de programação que aparece no carregamento aqui de horas vendidas. Por exemplo, a engenharia está com 159 horas, o plasma também está com 159. Aí, de acordo com o pessoal que eu tenho trabalhando durante um certo período, aqui no caso eu coloquei um período de 1 mês, 20 dias, eu vou analisando se estourou minha capacidade aqui desse período ou não, certo? Porque eu tenho que ver um horizonte de 4 cargas juntas de 1 mês, talvez na tua realidade, na tua produção seja diferente, em que você vai ver uma semana por semana, por exemplo, você vai colocar apenas essa semana aqui, do dia 30, veja que ele já vai atualizar, né, a quantidade de itens aqui. Aqui tem uma falta de mesclar, né? Ele já vai atualizar, eu colocando aqui somente 5 dias, que é uma semana de trabalho, eu vou ver que para aquela semana foi preenchido pouco tempo de trabalho para aquela semana.
segundo o que eu tenho de recursos para cada setor envolvido. Tem uma pessoa aqui, 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 uma pessoa que cuida da qualidade da embalagem. 2 pessoas na engenharia, 1 no plasma. Então tá atendendo tranquilo. Se eu colocar 10 dias aqui, ó, eu vou dizer que eu quero ver 10 dias de entrega meu, 2 semanas, quero cruzar isso com a minha capacidade. Veja que já estourou. Já estourou o plasma. Um turno apenas não dará conta. Então, esse setor já gargalou. Aqui a soda já gargalou também. Né? Se eu coloco aqui mais um recurso, mais uma pessoa para essa função, eu já consigo entregar corretamente. Eu já consigo ter uma estimativa rápida disso. Só claro, aqui eu estou falando entrar em tempos, né? Entrar em tempos que já é um pouco mais complexo, mas você pode estar fazendo a programação sem ter necessariamente usar esse carregamento de máquina ON, que seria uma segunda etapa, que está aqui permitido você analisar, fazer uma estimativa, pelo menos prévia, para ver se você consegue atender. Você pode fazer simulações da tua produção aqui também, está certo? Eu já mostrei aqui o KPI, aqui tem o gráfico por setor e também o índice de entrega no prazo, né? Que a meta nossa é entregar 100% no prazo. Gráfico por setor, que pode ser filtrado, né? Pode ser filtrado aqui, no caso eu posso estar colocando tudo eles. O gráfico por itens, esses itens na carga, então aqui são os tonéis que eu enchi. Aqui ele é de maneira didática, você vai compreender conforme as vendas que você vai fazendo, você vai alimentando os tonéis e vai vendo se tem algum disparate, se tem alguma diferença de acordo com a família. Aqui também é possível depois colocar um filtro por família, que eu coloquei por descrição, né? Nesse caso aqui, poderia ser 20, 30 ou famílias, né? Estou falando aqui de produto 1, 2 e 3, e daí eu consigo filtrar aqui quantos tem para cada carga e balancear a minha produção. Eu quero tantos itens do produto A, tantos itens do produto B e tantos itens do produto C. É a minha capacidade de produção. Então, se vendas estoura algum dos itens, já tem que ser avisado, isso aqui vocês se programaram para vender 30 itens e já estourou. Já vendeu aí 40 itens, então esse item aí, essa minha linha de produção já está estourada, você tem que ou vender outro item, né? Ou você combinar com ele de criar mais recursos, você fazer hora extra previamente para ele conversar contigo, né? Para poder então garantir essa entrega, certo? Mais para cá, na planilha nós temos aqui um gráfico de venda por dia, onde você também pode acompanhar algo que é muito básico, né? Você vai estar lançando aí na ordem de produção o dia que foi emitida a ordem. Algumas fábricas, o dia que é emitida a ordem é o dia que vende automaticamente, né? E outras fábricas não, às vezes demora um pouco para criar a ordem de produção, mas seria interessante ser isso no mesmo dia. Então, nesse dia que eu vendi 3 itens, já apareça aqui que a ordem já foi feita e já está aqui, certo? Criado a ordem não quer dizer que vai começar a fabricar instantaneamente. O importante é que apareça para nós aí. Aqui tem a lista de processos, que aqui eu coloquei como exemplo, né, os processos dessa fábrica, certo? Que pode ser alterado aí para você também. Claro que aqui eu não quis esgotar o assunto. O plano mestre de produção está aqui, pode ser analisado de diversas maneiras, né? Você pode estar analisando aqui por carga, filtrando por carga, por essa metodologia de cores, pode estar filtrando por setor, você pode estar filtrando por descrição, por cliente, por tamanho, por material, por cor, por sequenciamento, por família, por reprogramação, por operador que vai realizar, dependendo da situação você quer dizer aqui, né, fazer a programação. Você pode colocar um status aqui, que eu também não automatizei isso, mas também a gente pode chegar nesse nível. Pode ter alguma observação interessante aqui, né, de algum atraso de matéria-prima,
que fique latejando aqui, doendo aos olhos para ser resolvida. Então essa ordem aqui está atrasada porque aqui coloca a observação. E principalmente você vai ter esse controle aqui, depois de algumas semanas você vai ter o desenho da tua fábrica na mão. E daí você vai sair, eu costumo dizer que você não vai controlar só a tua fábrica. Nesse momento atual nós falamos em analisar, né, os dados e o que acontece e é medido dentro da tua fábrica de alguma maneira, mesmo que seja assim de maneira macro, né, para fazer uma análise inteligente, para sair do descritivo, ver o porquê que está acontecendo, né? Entender como nós estamos e como nós podemos chegar na velocidade de 16 dias para 5 ou 6 dias, e aí eu começar a ganhar mais e mais pedidos, porque muitas vezes eu tenho máquinas ociosas, eu tenho turnos ociosos que eu poderia estar vendendo mais, né? E às vezes até com as mesmas máquinas, enfim. Eu agradeço a tua atenção. Espero que o vídeo tenha ajudado de alguma maneira e a planilha também. A nossa meta aqui de explicação ficou aí um pouco grande, talvez, o vídeo, mas se você solicitou esse vídeo ou se você está vendo agora e se foi interessante para ti, espero que ajude mesmo. Um grande abraço, que Deus abençoe, até uma próxima. E vamos criar uma obra nova, não há distância para quem quer aprender, não é verdade? Um grande abraço e até a próxima.